E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo de projeto e metodologia aqui do nosso canal. Se você gostar desse conteúdo, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e deixe seu comentário. O comentário é muito importante. Tem muita gente agradecendo, comentando, criticando, a gente responde críticas construtivas, como melhorar, como deixar o nosso conteúdo mais interessante. Hoje, nós vamos falar sobre estratégias de projeto, a diferença entre teoria e prática. Olha, eu quero colocar para você, não sei, meu público, imagino, que ou está na faculdade ou já se formou, né? Eu sou arquiteto urbanista, então eu acabo puxando ali o peixe mais para o meu lado. Mas você de engenharia, de design de interiores, pode se familiarizar com algumas coisas que eu vou falar aqui. Olha, é muito comum, principalmente nas faculdades de arquitetura, e isso é uma coisa que transcende todas as faculdades, pessoal. Eu já dei aula em muitas faculdades, conversei com muitos projetistas, arquitetos, engenheiros, de mais velhos, mais novos. É uma coisa que transcende você ter nas disciplinas de projeto um consenso que é uma certa de uma confusão ali para o teu professor te ensinar, né? Por quê? Porque tem uma frase que ela é muito famosa, que projetar não se ensina, se aprende. Essa é uma frase, muito antiga. Por que ela é uma frase muito antiga? Porque é muito verdadeira. Quando eu peguei minha primeira turma de projeto para ensinar, eu senti isso na pele. Porque é muito interessante, porque a gente sabe projetar. Mas como que a gente começa a ensinar isso para o aluno? Gente, isso é muito interessante, porque se eu não tivesse naquela época um método de como eu projeto, né, usando programa de necessidades, mood board, fazendo estudos de caso, usando todas essas estratégias que eu estou mostrando para vocês, eu jamais conseguiria ensinar alguém a projetar, porque eu não tenho método. Então, na minha opinião, porque esse ditado ele transcende muito, né? Então eu via vários professores de projeto falando ensinar a projetar não acontece. O aluno ele tem que correr atrás. Por que isso é muito verdade? Porque a maior parte dos profissionais não para entender o próprio método de projeto. É meio que instintivo para ele. E aí é que está o tema da nossa aula de hoje, pessoal. A diferença entre teoria e prática. Porque o que acontece? O que acontece hoje no mercado, nas faculdades principalmente, é uma perpetuação daquela forma que eu aprendi na faculdade, né? Então, você pega professores que vão exercitando esse raciocínio de projeto, e aí, consequentemente, por causa desse raciocínio de projeto, o aluno ele vai ganhando esse raciocínio para outros projetos. Então, por isso que o professor ele não ensinou, ele forçou o aluno a entrar no raciocínio de projeto dele. Mas até o aluno entrar, você leva tempo. E aí acaba que o professor ele transpassa esses conceitos dele para o aluno, mas de uma forma que o aluno não consegue perceber porque não existe um manual exato de como fazer isso. Então o que existe nas aulas de projeto são os professores fazendo os famosos atendimentos de projeto, né? O que são os atendimentos de projeto? O professor passa um tema, vamos fazer esse semestre um hotel. E aí o professor mostra alguns hotéis, né? O que ele quer que o aluno faça, mostra alguns projetos de hotéis famosos, dá um terreno, leva aquele grupo para analisar o terreno e solta o aluno para fazer os primeiros rabiscos. É fácil? Não. Os alunos às vezes levam semanas para conseguir sair com os primeiros rabiscos. Mas o que o professor tem que fazer? Ele pede para o grupo vir, apresentar os rabiscos e ele mesmo começa a rabiscar e fazer a sua lógica projetual e puxa uma ideia que ele gostou do aluno, entra com outra. Então ele meio que vai dando essa troca, né? E o aluno vai tentando entender a forma que o professor pensa para pensar igual. Mas muitas vezes o fato do professor, se o professor não tiver clareza
de colocar ali o raciocínio lógico, o método que ele chegou lá e simplesmente faz um rabisco e fala assim fica melhor, e o aluno ele copia essa, vamos dizer assim, essa filosofia, mas ele não entende o porquê, muitas vezes o aluno ele vai simplesmente agir no automático para os próximos projetos. E aí ele passa a ter formas que ele sabe que são boas, ele acaba utilizando as mesmas formas, que ele sabe que a partir daquelas formas ele vai conseguir chegar num resultado legal, mas ele se perde um pouco porque ele deixa de acompanhar quais são os problemas que eu tenho que resolver, como que eu vou resolver esse problema, qual que é a forma melhor que se adapta nesse problema. Então o caminho é que para que você seja um professor de projeto, você entenda o seu próprio método de projeto, como você começa, como você divide, quais são as estratégias, quais não são as estratégias boas. Você quer um exemplo? Existem 3 estratégias, teorias para mim de projeto, muito interessantes que eu li num artigo, A Nova Agenda de Arquitetura, é um livro. Todo projeto ele pode ser prescritivo. O que é uma prescrição? Igual o médico, sabe? Toda teoria pode ser assim, igual o médico que vai lá e faz uma lista. O que o prescritivo é? Ele analisa obras do passado, teorias do passado, ele analisa o que uma arquitetura tem que ser, como ela tem que abordar e vai colocando isso pontualmente. Você quer um exemplo? Os 5 pontos modernos. Quais são os 5 pontos modernos? Pilotis, fachada livre, teto de jardim, janela em fita e planta livre. Aí o Le Corbusier vem com esses 5 princípios doutrinadores, isso é muito prescritivo, né? É muito manual. Lógico, ele pega teorias, né, teorias do plano áureo, teorias matemáticas dos clássicos, né, faz essa análise e puxa para dentro do seu projeto de forma prescritiva. Então, muitos projetos acabam sendo prescritivos. E o que é o proscritivos? É o contrário. É o que não fazer no seu projeto, que é o que muitos professores dentro de faculdade conseguem fazer bem. Ele não consegue explicar direito para o aluno o que fazer, ele nem deve, porque senão ele estaria interferindo demais. O que um professor de projeto tende a fazer é justamente o oposto. Ele tenta falar para o aluno o seguinte, o que não fazer no seu projeto. Ó, isso aqui eu não faria, isso aqui eu não faria, isso aqui eu não faria. E o que é a terceira? É a afirmativa ou crítica. Toda teoria de projeto, ela tende a ser crítica. Deveria, pelo menos. Por quê? Porque ela tem que fazer, de certa forma, o projeto em si, ele tem que fazer uma associação a algo, né? Porque senão ele não tem, você não consegue elevar ele para um lugar legal, você não consegue botar ele numa plataforma de análise interessante. Então, fazer uma planta por fazer uma planta, ela vai ser uma planta. Vai ser um bom projeto. Quando você associa teorias, por exemplo, o regionalismo crítico. O que era o regionalismo crítico? Veja, em determinada época da nossa sociedade, algum grupo de arquitetos modernos, eles interpretaram que a arquitetura moderna, ela seria a mudança do mundo. Era como se fosse uma teoria de mudança do mundo. Isso é muito arrogante, muito arrogante. Por que isso é arrogante? Veja, primeiro porque não existe um profissional que vai mudar o mundo inteiro com uma teoria, isso é loucura. Porque assim, a sociedade não é igual. As pessoas como elas pensam na África não é como eu penso, mas eles queriam meio que higienizar dessa doutrinação para ficar igual. Então, inclusive o movimento arquitetônico deles se chamava Movimento Moderno Internacional. Por que era internacional? Porque uma mesma casa, uma mesma arquitetura, poderia ser replicada em qualquer lugar do mundo. Tudo bem, isso é uma teoria de projeto crítica, né? Por quê? Porque eles estão associando que as pessoas pensam iguais, independente do lugar do mundo, então, consequentemente, nossa arquitetura vai nivelar. Veja, a Vila Savoy, ou Vila Savoyard, do Le Corbusier, é um exemplo de uma arquitetura internacional. Essa mesma casa que você está vendo aí, poderia estar em qualquer lugar do mundo. Isso, para mim, não faz sentido. Então, eu vou desenvolver, por exemplo, uma teoria de projeto onde eu vou ter um regionalismo crítico, que foi o que vários arquitetos ali colocaram e adentraram nisso, né? O Frampton, por exemplo. Agora,
Pensa comigo, olha como faz muito mais sentido. A teoria deles, regionalismo crítico, é o quê? Eu vou analisar a região que eu estou fazendo a minha peça, a minha construção. Eu vou avaliar como as pessoas pensam naquela região, como que é a região é montanhosa, é plana, que materiais que eu tenho à disposição para utilizar lá. Então, a minha teoria de projeto, ela já vai mais além. Porque ela não está sendo apenas prescritiva e colocando o que eu tenho que fazer. Ela não está sendo apenas proscritiva e tirando aquilo que não é bom. Ela está fazendo uma afirmação, ela está fazendo uma crítica. Ela está associando não apenas uma lista do que eu tenho que fazer ou não fazer, mas ela está colocando ali uma associação a algo maior. Está fazendo uma analogia a algo maior, certo? Pessoal, essas três características dão uma base muito legal para uma aula futura que a gente vai ter. Se entenderam ou não entenderam, deixe os comentários que eu explico um pouquinho mais. Eu quero que você entenda que isso é importante. Lógico, a gente precisa ter uma teoria, a gente precisa ter um método, a gente precisa ter por onde começar. Mas toda teoria, ela serve justamente para isso, para a gente começar. Também não se prenda tanto às teorias, porque muitas vezes se você se prender muito a teorias, você simplesmente não começa, você fica preso. E eu acho que a gente tem que ter essa certa liberdade de eu conseguir rabiscar, conseguir raciocinar, fazer perguntas diferentes para o meu cliente. Então sim, o nosso método e as nossas teorias são importantes. São importantes para dar essa base para vocês. Mas quando a gente falar na prática, de dia a dia, não se preocupe. Se você não estiver seguindo um desses métodos, não quer dizer que seu projeto inteiro vai falhar catastroficamente. Só quer dizer que você está um pouco no automático. Mas nada como parar uma vez por mês e analisar como está a sua produção e se reeducar. Tá certo? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixe seus comentários e não esqueça, super importante, dia 6, 7, 8, pré-aquecimento, vídeos que serão postados diariamente para você analisar o nosso webinário. São assuntos que a gente vai focar lá no webinário. Então é um aquecimento para dar um gostinho para vocês. E no dia 9 nós temos um webinário, são poucas vagas, vou ser bem sincero, a gente está reduzindo bastante. Mas se você está gostando desse assunto, se você se interessa por projetos, se você se interessa por teoria, por métodos, formas de você conseguir ganhar, se você está gostando do que a gente está falando, assina lá o webinário, é gratuito, a gente vai bater um papo, é ao vivo, eu vou conseguir ver o que vocês estão falando lá, então é uma dinâmica muito legal. A gente vai ter uns brindes, umas coisas novas lá que eu vou mostrar para vocês, então fica comigo. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai então para a próxima aula. Um grande abraço e tchau!